Hoje, dia 9 de agosto de 2023, será aberta agora a reunião com a prece habitual. Ok, meus irmãos, vamos acompanhar a prece de abertura. Ó eterno e supremo Criador de todas as coisas existentes no reino universal, cujo poder suplanta todos os poderes, cuja força é a coluna que sustenta o grande e poderoso templo das leis. Neste momento, nos reunimos em teu nome, a fim de evocar a tua presença entre nós e também te pedir que nos concedas o direito de nossas mentes serem tocadas e iluminadas pelos raios resplandecentes e supremos de tua eterna e absoluta sabedoria. Imploramos isso, Senhor, porque desconhecemos ainda o poder existente em nós, e porque o desconhecemos, é que nos sentimos sem a autoridade precisa para solucionar os graves problemas que nos afligem e nos deixam impotentes no vasto campo universal. Vem até nós, Senhor, e derrama sobre nós o bálsamo suavizante e curativo de todas as enfermidades, tanto do corpo como da alma. Ensina-nos, Senhor, a libertarmos-nos de todas as mazelas que nos infelicitam no vasto campo material. Toque em nossas frontes, a fim de que possamos melhor compreender as tuas leis e por elas nos regermos. Ilumina as nossas inteligências, as nossas consciências e as nossas razões, para que possamos caminhar, sem tropeço nem quedas, no caminho que leva à tua eterna e absoluta majestade. Ensina-nos a conhecer as leis, Senhor, para que possamos equilibrarmos-nos na grande concha da tua justiça eterna e absoluta. Ensina-nos a conhecer as leis, Senhor, para que possamos equilibrarmos na tua grande concha da tua justiça eterna e absoluta. Tira de nossos pensamentos e de nossos corações, com teu absoluto poder, todos os sentimentos de ódio, de orgulho, de vaidade, de inveja, de egoísmo e de vingança, e enche-os, Senhor, de toda bondade, justiça e amor. Ó Supremo Criador Universal, vem até nós neste momento em que estamos reunidos em teu santo nome e conduza-nos, Senhor, pelo verdadeiro caminho do bem, para que futuramente as nossas almas buriladas pelas leis, escoimadas pelos direitos morais, possam atingir, através da longa jornada das encarnações, ao teu reino de paz, de harmonia, de amor, de verdade e de justiça. Confiamos, pois, ó Senhor de todas as coisas, da tua presença entre nós, e temos plena certeza de que, ao nos retirarmos deste templo, obra do teu supremo poder, estaremos curados, completamente curados de todos os males que nos infelicitam, quer na parte material, quer na parte espiritual. E como confiamos na tua presença entre nós, Senhor, a ti agradecemos, com os corações limpos e os pensamentos puros, a graça que nos concedeste. Pedimos, pois, mais uma vez a ti, ó Senhor, que nos conduza ao teu soberano reino de sabedoria, de força e de amor, onde impera a sublime e eterna perfeição. E assim seja. Em nome do grande arquiteto do universo, Deus Todo-Poderoso, estão abertos os trabalhos virtuais da loja exotérica Cebedista, o Trevo Sagrado, subordinada ao culto secreto da ordem maçônica do Grande Círculo Branco, invocando nesse momento a presença de nossos mentores espirituais e da diretoria espiritual e astral desta loja, bem como dos guias e protetores de todos os presentes, para que deem cobertura aos nossos trabalhos. Assim sendo, os trabalhos na noite de hoje, na parte material, estão abertos. A palavra é sua. N pediu a palavra.
Palavra é sua, minha irmã. Anne, Anne, abre seu áudio, Anne. seria Grifão, veja se Estou já está tentando. bloqueado. Estão me ouvindo? Gravação. Pronto, Josena. Palavra é sua. Ok. Dá para perceber aí a apresentação? Ah, tá perfeito. Aqui para mim tá perfeito. Ok. Então, boa noite, meus irmãos, meus irmãos. Mensagem de hoje, mensagem número 30, datada de 10 de abril de 1948. Essa mensagem do livro Verdades que te foram ocultadas, trazida pelo nosso irmão Pedra Roxa. E a nossa mensagem inicia como um alerta, nosso irmão afirmando que atingindo eficientemente os avaros e ambiciosos, adoradores da matéria, eis uma das pragas anunciadas para o fim do tempo, cuja tendência indica novos desgostos e maiores decepções. As transformações sociais realizadas nestes últimos anos vieram limitar, naturalmente, a influência outrora exercida pelo grande contra o pequeno. O ser humano, que ainda se julga rico e poderoso, já não é senhor absoluto dos seus subordinados e, por determinação das leis, também já não lhe é permitido fugir aos compromissos por elas estabelecidos para dispor como pretendesse de tudo que lhe pertence. O industrial, presentemente, vive mais sujeito aos operários, ao operariado, do que este àquele. E todo empregador está cada vez mais sobrecarregado de compromissos para com seus empregados. A todos foi concedido o direito de uma relativa estabilidade e garantia. O ser humano, conforme seu esforço, já pode conquistar posições materiais importantes e ingressar na sociedade que já desprezou o preconceito de investigar para levar em consideração a origem humilde do ser humano, contribuindo para manter o orgulho e demonstrar a necessidade de direitos recíprocos. Essas transformações vieram registrar na história um extraordinário progresso. Entretanto, continuamos na mesma desarmonia. O pequeno, apesar de haver conquistado direitos excepcionais, continua revoltado na sua ignorância, exigindo tudo o que ele possa beneficiar, sem procurar corresponder ao que por lei são obrigados a ampará-lo, com meio de vida. Neste setor, a confusão ainda é tremenda. As greves incentivadas por exploradores inescrupulosos da ignorância humana estão exercendo uma influência destruidora entre o capital e o trabalho. As greves trabalhistas dão origem à queda da produção e esta, por si mesma, institui um regime de escassez e crise revoltante. A exploração é a origem da crise, e a crise é a origem da fome que ameaça toda a humanidade. A fome é outra praga que virá, inevitavelmente, como produto da revolta e da exigência. As necessidades e dificuldades atuais já são a preocupação de todos, e até mesmo aqueles que se acham em ótimas condições financeiras já não se sentem seguros. Sofrimentos físicos e morais circundam toda a humanidade para envolvê-la
num futuro próximo, e a sorte que ele reserva, esse futuro, é um dos pontos de interrogação mais procurado pelas consciências esclarecidas. Então, meus irmãos, não, encerro. A exploração desenfreada, em consequência das dificuldades registradas no último conflito planetário, contribuiu para lucros excessivos, que já se desmoronam pela falta de novas oportunidades, assim como todo resultado ainda acumulado tendem a desaparecer em virtude das despesas excessivas e extraordinárias assumidos na ocasião e não ponderadas sobre as consequências da futura crise, ignorada ou inadmissíveis no momento em que todo vento sopra favoravelmente. Nem toda a época é boa para o ser humano, porque nenhum escapará ao efeito da causa que provocou. Tal é a lei que exige reparação para grandes e pequenos, insensatos e ambiciosos. Bom, meus irmãos, a mensagem do nosso irmão Pedra Rocha é muito contundente sobre esse momento ímpar para toda a humanidade no seu processo evolutivo. Nós fomos chamados a contribuir no processo evolutivo da humanidade e cada um no seu ponto evolutivo, no seu ponto de possível contribuição. E ele coloca sobre a questão que hoje mais aflige a humanidade, que é a questão de quem produz, quem paga pela produção e quem tem que trabalhar para receber por ter sido produzido. E aí ele coloca, para aquele que detém o capital, para aqueles que antes se achavam senhores, e aí ele faz uma leve referência ao período da escravidão, em que o senhor que tinha os escravos era absoluto a decidir sobre a vida daquele que era subordinado a ele, que hoje, com todo o progresso, já não tem mais quem tem poder essa disposição de resolução sobre a vida dos seus subordinados. E ele coloca bem claro, aquele que está produzindo tem obrigações legais a cumprir e, muitas vezes, o que está empregando é muito mais dependente do que é empregado no processo da produção de bens, de resultados, de benefícios e de riqueza para a humanidade. Ocorre que, nesse processo, a necessidade criou a situação em que quem é o detentor de mais riquezas também é detentor do compromisso de fazer com que essa riqueza produza bens e bem-estar para toda a humanidade, se beneficiando desses recursos. Ora, aquele que se emprega e se coloca para produzir à base de recebimento de um salário, de uma contribuição, quando é estimulado a querer mais do que o necessário, porque para ter um salário maior, ele teria que produzir mais, por ele se sentir lesado, começa a exigir muito mais do que o que merece. E isso vai agravando o conflito entre as duas partes, a parte que deveria estar produzindo com a parte que deveria estar pagando para essa produção. É um processo natural de ajuste da compreensão do processo reencarnatório, porque todos os recursos que estão à nossa disposição neste planeta
nesse momento reencarnado, é para beneficiar enquanto a nossa estadia aqui, quanto almas, deixando o corpo físico, os bens que nós vamos manusear e que poderemos angariar ou negociar com o universo são bens imateriais, que seriam o quê? O crescimento da moral, do entendimento das leis, do seu cumprimento. E é claro, quando nós entendemos que somos almas, seres espirituais, vamos dar muito mais atenção às questões espirituais do que à material. Porque se fizermos ao contrário, quando ocorrer o nosso desenlace, o que vai nos afetar? Estaremos presos às questões materiais e não abriremos a nossa mente à possibilidade de entendimento e observação da presença dos nossos amigos espirituais e da nova realidade que estamos, aonde a matéria já não influencia os resultados de prestígio, de posicionamento, porque tudo o que era de bens materiais ficou no plano material. O que nós levamos para o plano espiritual são as questões de bem moral, de conhecimento, de crescimento da nossa consciência em relação a como funcionam as leis. Então, nosso irmão Pedra Roxa chama a atenção desse processo natural em que a humanidade mergulhou de que eu preciso ganhar mais, mas eu preciso produzir menos. E nesse processo que está acontecendo, está mudando toda uma estrutura e logo, por essas ações acumuladas, vamos passar pelos efeitos. E aí ele dá um prenúncio, né? Ele faz uma, como eu diria o nome assim, ai meu Deus, fugiu aqui na cabeça, uma premonição, né? Ele faz a previsão de que se continuarmos com esse tipo de atitude, mais adiante nós vamos ser atingidos pela escassez dos recursos, porque nós não aplicamos corretamente. É claro, esses recursos não vão render e não vai ter retorno. A outra coisa é, se não vamos produzir bens materiais, alimento para atender à necessidade da humanidade, mais adiante nós vamos ter escassez desses alimentos. E aí ele coloca, cedo ou tarde, a humanidade vai passar por um período muito sério de fome. Por quê? Porque hoje a, a humanidade tem, digamos assim, tem empregado dinheiro lá na Bolsa de Valores. Não tem empregado na plantação do tomate, do feijão, do arroz. Então, em vez de explorar, né, e fazer a produção de alimento, está explorando outros tipos de minerais, de vegetais, está empregando os recursos naturais para outro tipo de manutenção e deixando de produzir aquilo que seria para alimentar a humanidade, até pela especulação. Quanto menos tiver, mais caro vai ser cobrado por cada item. E nesse tipo de exploração, o que é que está ocorrendo? É uma ação que está sendo feita nesse momento e que vai ter um efeito e que alguém que é responsável por essa ação vai passar pelo efeito. Então, hoje, na humanidade, está se voltando para bens de consumo, sem se preocupar a necessidade da manutenção da vida com recursos naturais. Nosso irmão Pedra Roxa chama atenção para esse desvio de conduta que, consequentemente, vai ter situações em que quem produziu essas ações vai passar por o efeito, e nesse passar pelo efeito, poderá até vir a querer questionar por que eu estou passando fome, eu não mereço,
a lei é injusta. Por que isso? Pela ignorância de entendimento das leis. Se eu planto agora algo positivo, vou colher mais adiante o bem resultante desse plantio. Então, a mensagem de hoje é uma mensagem que nos chama a reflexão em relação a para onde nós estamos indo com as nossas ações e os nossos entendimentos do funcionamento das leis. Porque dessas ações que nós estamos fazendo agora, estaremos produzindo os efeitos que passaremos mais adiante. E não adianta dizer assim, essa encarnação eu vou desencarnar e vou para o plano espiritual e aí não vou mais sofrer nada em relação a o que ficou aqui no planeta. Mas o que é que vai acontecer? Se eu criei a causa no plano material, o efeito vai ter que ser passado no plano material. Então, eu desencarno, beleza, tranquilo. Aí, quando eu reencarnar, eu vou reencarnar onde? No lugar aonde está passando a escassez daquela falta da minha produção. Então, eu vou estar passando pelo efeito da minha causa. E aí, por isso, nós vamos fechar os olhos ao auxílio aos nossos irmãos que estão passando dificuldade, sob a desculpa de que eles estão sofrendo porque eles criaram a causa. Não, vamos contribuir, vamos auxiliar, sim, dentro da medida do possível que nós podemos fazer, e vamos levar essa conscientização de que é preciso agora cuidar de ações em que cujos efeitos venham trazer bons frutos, tá? Para que não tenha realmente mais adiante a fome e sede de justiça, porque hoje nós plantamos justamente uma atitude de desrespeito às leis. Se nós trabalharmos agora no despertamento da consciência da humanidade, estaremos trabalhando pelo nosso futuro. Quiçá, quando nós voltarmos a reencarnar neste planeta, vamos encontrar ele ou nele os efeitos das ações que nós criamos agora, no presente, para que esse planeta se torne um planeta de regeneração, não é? Em vez de ser de prova e de expiação. Nosso irmão Pedra Roxa foi, em todas as suas mensagens, são muito felizes em nos trazer alertas, não é? E a mensagem de hoje é extremamente atualíssima. Fala de todo esse processo que nós estamos vivendo. Uns ainda produzindo as ações que vão passar pelos efeitos, outros já passando pelo efeito das ações produzidas em outra época. Sendo que tudo isto em que nós estamos envolvidos, encarnados e desencarnados, está dentro dos processos da lei. Porque a lei não vai punir quem não tem compromisso. Ela vai trazer exatamente o valor da conta para o devedor e vai trazer o valor do crédito para o credor. Por isso que nosso irmão Pedra Roxa nos chama a atenção do cuidado que nós devemos ter no entendimento das leis, no cumprimento delas, para que, encarnado ou desencarnado, nós tenhamos o direito de exigir, ou melhor, por ter cumprido com os nossos deveres, nós tenhamos o cumprimento dos nossos direitos, a gente poder exigir os direitos. Mas se a gente não cumpre com os nossos deveres, consequentemente, nós não teremos os direitos. Por quê? Direito é conquistado à medida que se cumpre com deveres. A lei não muda para privilegiar nenhum ser e ela vai estar exatamente na mesma medida da referência do débito. A gente não paga nem a mais, nem tem desconto.
Os irmãos já devem ter ouvido esse termo, né? Que chegará um tempo em que a humanidade será lançada em um ambiente onde haverá choro e ranger de dentes, e dali ninguém sairá sem pagar até o último centavo. Ou seja, se a gente deve 100, não adianta querer fazer liquidação de 99,9. Vai ter que pagar 100. Se a gente tem direito a 100, a gente não vai receber 99,9, vai receber 100. Por quê? É justa. A balança, ela tem que estar equilibrada. Deveres, direitos. Fez ações que pode ter efeitos bons, vai ter efeitos bons. Fez ações que pode provocar desequilíbrio, o efeito vai ser em desequilíbrio. E quem é que vai cobrar isso? São as leis e principalmente a consciência de todos nós, quando nós entendemos que estamos vivendo aquilo que nós plantamos. Estamos passando pelo efeito das ações que nós fizemos, por livre e espontânea vontade, escolha. Por quê? Por mais que a gente alegue que não conheciam as leis, nós temos a oportunidade da convivência com outros. E aí, nosso irmão, na palestra de hoje à tarde, fez a comparação. Muitos irmãos reencarnaram diversas vezes, cometeram comprometimento, e a história registrou esses comprometimentos e as consequências disso. Ora, se a gente fizer um estudo da história, nós temos exemplos para que a gente não cometa os mesmos erros, porque aí nós já sabemos que vai ter consequências. A história existe para que a gente registre, para que a gente tenha como parâmetro, para poder a gente melhorar o nosso comportamento. Independente disso, também tem os nossos registros durante as nossas reencarnações, quando nós acertamos e quando nós erramos. Quando nós acertamos, nós vivemos felizes, maravilhosamente em harmonia com a lei. Quando nós erramos por opção, nós sofremos o revés da lei e há dor e sofrimento, causado não pela punição da lei, mas porque a lei está agindo conforme a necessidade de retornar ao equilíbrio aquilo que nós desequilibramos. Então, é esse o patamar de entendimento que nós estamos. A humanidade já não é mais ignorante de todo o processo e das leis. Nós estamos tendo a oportunidade, a, a divina providência usou de todos os recursos disponíveis para alertar a humanidade da necessidade de mudança de comportamento, da busca da espiritualização, da moralidade, do equilíbrio do ser humano com a natureza. Se o ser humano não assim se importou em estar em equilíbrio e harmonia com a natureza, vai sofrer as consequências. Por quê? A natureza está aí para a gente utilizar em benefício da nossa reencarnação e do nosso crescimento. Quando há abusos e excessos, nós prejudicamos a harmonia natural do planeta e sofremos as consequências disso. Se a gente explora uma determinada área com um plantio exacerbado e que nós queremos a produção no máximo, de uma forma que a gente não respeita o ciclo natural da Terra, essa Terra vai chegar e vai ser esgotada nos seus recursos e ela vai se transformar em um deserto, vai ficar desertificada, já não vai ter mais recursos para produzir. Logo, o que é que vai acontecer para a gente? Aquela área que antes produzia já não vai produzir mais, então a gente não vai ter como
ter, extrair daquele local algo que nos ajude na manutenção da vida. Vai ficar uma área desértica que a dificuldade para a permanência do ser humano naquela área vai ser muito maior do que uma área que tem um verdor, que tem toda uma florescência e uma produção de alimentos para ele, né? Então, consequentemente, a fome vai bater. Porque antes, na área que eu plantava tomate, eu passei a plantar eucalipto. Plantei só eucalipto, eucalipto, eucalipto. 10, 20, 30 anos de plantação de eucalipto. Esgotei o recurso dessa planta, desse terreno. Não produzo mais eucalipto e também não vou mais produzir tomate, pimentão, cebola. E aquela terra vai ter que ficar parada por um determinado tempo para que ela se regenere. Ou que eu faça o processo de regeneração para que a terra volte a ter as condições de produzir novamente outros produtos que não seja só o eucalipto. Então, tem um tempo. A ação durou 20 anos de exploração naquele local. Vai exigir, se eu não tiver um trabalho dedicado, vai exigir, no mínimo, mais 20 anos para ele se recuperar, para depois, aí sim, ele estar em condições de produzir o que antes ele produzia. Então, gente, nosso irmão Pedra Roxa traz para a gente, dizendo assim, a humanidade acorde. Os recursos que a Mãe Natureza disponibiliza é para que nós os utilizemos de forma coerente, de forma em que beneficie o maior número de pessoas que estão vivenciando essa experiência reencarnatória. E aí não adianta eu ter muito recurso e querer explorar isso sozinho, porque eu dependo dos outros. Então, a humanidade precisa, quer dizer, quem detém recurso vai ter que tomar consciência que esses recursos é para ser compartilhado. E aqueles que querem ter recurso precisam também conscientizar-se que ele precisa fazer por merecer esses recursos. Porque a Mãe Natureza não nega nada a ninguém. Tudo que for pedido, você tem. Só que quanto mais responsabilidade você lhe é exigida, quanto mais benefício você quer, mais responsabilidade lhe é exigida. Então, se eu quero ter benefícios, eu vou ter que também ter responsabilidade. O conhecimento liberta o ser humano das amarras das questões materiais e dá a ele a capacidade de entendimento da espiritualidade. Então, o que é que nosso irmão coloca na mensagem de hoje? O equilíbrio. No momento em que eu estou reencarnado, usar os recursos que a matéria me produz ou me disponibiliza enquanto estou encarnado. Acabou minha encarnação, eu não dependo mais de nenhum recurso de natureza material. Minha dependência é dos recursos de natureza espiritual. Se eu me dedico no equilíbrio, faço minhas atividades de responsabilidade material e continuo o meu estudo e minha dedicação no plano espiritual, quando houver o desencarne, o que é que vai acontecer? É simplesmente, antes eu tinha duas obrigações, o espiritual e o material, agora não tenho mais o corpo, só vou cuidar do meu espiritual. Quando tiver outra oportunidade para reencarnar, vou continuar cuidando do espiritual e dando um pouco de atenção à nova oportunidade reencarnatória que me foi dada. É esse o nosso processo que nós vivemos nas várias vidas sucessivas, até tomarmos consciência de que os recursos que a Mãe Natureza nos dá
é para beneficiar toda a humanidade. Então, que sejamos felizes na nossa tomada de consciência para que todos os recursos que chegam até nós sejam utilizados enquanto forem sob nossa responsabilidade, e quando chegar a hora de devolver a Mãe Natureza, nós retornemos para a casa do Pai, simples, tranquilos e conscientes que cumprimos as obrigações que aqui nos foram dadas, retornando para a nossa verdadeira vida, sem apego, sem nada que lhe prenda ao plano material. Muito pelo contrário, liberto das amarras, consciente da realidade da vida além da morte. Gratidão, irmão. Gratidão, minhas irmãs. Meu irmão presidente. Boa noite. Ok, missionário, muito obrigado por suas palavras, sua interpretação. E vamos aqui agora à prece de encerramento e após a palavra será liberada. Nós te agradecemos, ó Senhor, Criador e Dominador de todas as coisas, por teres atendido ao nosso chamado e derramado sobre nós o teu bálsamo suavizante e curativo de todas as enfermidades. Enchestes o nosso ser do teu santo poder e de tua eterna sabedoria. Conservai em nós, Senhor, e sempre nos façais digno dela até o dia de nossa eterna perfeição. E assim seja. Em nome de Deus Todo-Poderoso, o grande arquiteto do universo, está encerrada a sessão virtual da loja Exotérica Severista, o Trevo Sagrado, subordinada ao culto secreto da Ordem Maçônica do Grande Círculo Branco. Agradecendo aos nossos mentores espirituais, à diretoria desta loja e aos nossos guias e protetores a assistência que nos concederam. Até a próxima reunião, se assim Deus nos permitir. Retiremos-nos em paz e fraternalmente. Assim sendo, estão suspensos os trabalhos da noite de hoje e a palavra está franqueada para dela